Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Como o tema já diz, vamos falar sobre reset ou também recomeçar e a importância e como que você deve fazer isso para conseguir avançar mais e mais em relação aos seus objetivos. Esse é um tema que foi extraído e prometido esse vídeo para vocês na nossa newsletter de Domingo Inteligente. Então, se você ainda não recebe nosso e-mail todas as semanas com conteúdos riquíssimos e maravilhosos, esse é um convite para você deixar o seu e-mail ou entrar em contato com a gente solicitando a sua adesão na nossa lista de forma gratuita. Mas o vídeo de hoje não é para a gente falar sobre isso, e sim sobre a importância de recomeçar e como essa palavra, às vezes muito distante da nossa rotina, da nossa repetição, do nosso acúmulo de coisas, pode ser importante e pode ser a chave para você conseguir esvaziar o peso, esvaziar os erros e realmente abrir espaço para olhar para uma nova coisa, para um novo cenário e entender qual que é realmente a melhor estratégia para você chegar lá. Porque é um dos grandes bloqueios quando a gente tenta avançar e fazer as coisas de uma forma diferente. O que mais nos impede são os acúmulos e as coisas que já estão automatizadas no nosso dia a dia. Então, o recomeçar é exatamente esse ponto de partida, de você falar, beleza, até aqui eu cheguei, eu tive esses resultados, mas tem essas coisas que não estão fazendo sentido, tem essas coisas que estão me impedindo de avançar, tem essas coisas que estão tornando a minha jornada não tão prazerosa como poderia e deveria ser. Então, a etapa de recomeçar, ou reset, é a etapa muito importante e não é à toa que ela é o pilar inicial, né? Um dos 4 pilares do método Vida Inteligente, que se resumem em resetar, clareza, estratégia e ação. Então, ao longo das próximas 4 semanas, a gente vai trazer um vídeo específico de cada um desses assuntos para que você vire o ano já mais pronto, mais preparado e principalmente mais efetivo em relação às coisas que você realmente deseja para a sua vida. O ponto-chave desse assunto sobre reset é que a vida nos permite sim resetar quantas vezes a gente quiser, recomeçar quantas vezes a gente quiser. Se a gente olhar para o nosso dia, a gente tem a oportunidade de recomeçar todos os dias. Mas quando a gente fala desse reset especificamente, a proposta não é que você fique sempre reconstruindo a sua rotina, redesenhando o seu plano, repensando tudo que está ao seu redor. Isso seja uma funcionalidade quase que nos eletrônicos, né? A gente teve um problema, a gente vai procurar aquele botão do reset ali em algum lugar e em toda a vida útil daquele aparelho, talvez você tenha apertado esse botão 1, 2, 3, 5 vezes, dependendo do nível de problemas. Então, o nosso reset, ele vai um pouco nessa mesma linha, porque não faz sentido você resetar muitas vezes. Se a sua vida está desorganizada e aí você faz um processo de reset, que a gente vai explicar aqui ainda, e em pouco tempo a sua vida volta para esse caos de novo, a solução do reset, ela pode te atrapalhar, porque muitas das vezes é o que a gente denomina como um passo para trás para dar 3, 4, 5, 6 para frente. Mas se você apertar esse reset várias vezes, você vai dar vários passos para trás. E você acaba perdendo muito tempo, porque o processo de reconstrução de uma rotina, por exemplo, ele requer tempo, ele requer energia, tempo, cabeça e adaptação também. Então você vai falar, cara, minha rotina não tá legal, eu tô dormindo mal, tô acordando mal, não tô produzindo mais tão bem. Quando você tem essa necessidade de resetar várias vezes, isso significa que a forma que você está estruturando o seu recomeço, que é após o resetar, né, a clareza, a estratégia e a forma como você está entrando em ação ainda não são aparentemente tão efetivas. Aí precisa ser olhado de caso a caso, mas não é uma sugestão nossa que você faça isso de forma recorrente, de forma frequente. Então, para você conseguir fazer o reset na sua vida, eu vou te ensinar 2 técnicas da teoria da Life's Plan que vão te ajudar nesse processo. Uma delas se chama IPE, que é o nosso processo de identificar, planejar e executar. Um método maravilhoso que te ajuda a mudar a sua forma de pensar e aprender a entrar num processo de ressignificação das coisas de forma quase que automática. Aconteceu algo ruim ou aconteceu algo bom, se você não identifica
essa ação, esse ato, essa situação na sua vida, ela basicamente não vai servir de nada, porque você não vai conseguir absorver e transformar isso em aprendizado. Então, quando a gente olha para a situação que aconteceu e a gente identifica ela da forma como ela aconteceu e a gente percebe o que dali a gente quer tirar de melhor, a gente consegue planejar ações relacionadas àquilo e a partir disso a gente entrar em ação. Agora eu vou dar um exemplo. Fiz uma live e a live não saiu como eu desejava. Eu posso simplesmente me afogar na cama, no travesseiro, no brigadeiro, na cerveja, cada um com as suas doideiras e manias, mas se eu não olhar para a situação em que eu falhei e identificar naquela situação o que de fato não estava bom, meu processo de melhoria contínua, que é o que a gente sempre fala, né, que é também um grande pilar da Life Plan, você não avança. Porque você vai lá, falha, e aí você fala assim, caraca, deu tudo errado. E aí o que você aprende? O que você leva? Fiz mal, não sou bom para isso. E aí você não cresce, porque você fala assim, não sou bom nisso. Não vou mais fazer isso, agora eu vou fazer outra coisa. Aí você também vai falhar, porque você também não sabe fazer essa outra coisa. Ou então você vai se pegar em coisas que você já sabe fazer, que também não é bom. Então, o identificar é a porta de entrada de novos aprendizados. Quando a gente erra ou acerta, a gente olha para aquela situação e identifica o que daquela situação aconteceu que vai servir para alguma coisa. Vai servir para contar uma história de uma vivência que você vai ensinar alguém com aquela história. Vai servir de autocompaixão, porque você percebeu que dentro daquela situação tinham várias outras coisas. Você identifica o que você poderia ter feito de melhor. Então, o processo de identificar acontece dessa forma. Tendo isso identificado, então no caso lá da live que eu estava exemplificando, deu errado a live, quando eu fui falar, me faltaram palavras, deu branco, foi difícil. Então, eu falei na live porque deu branco, mas por que deu branco? Vou identificar. Identifiquei que deu branco, eu não estudei mesmo. Ou eu decorei o texto e na hora a pressão, me atrapalhou. Então, e aí qual que é o planejamento? É olhar para as situações que não saíram em conformidade e você criar um novo plano para que você vença esses obstáculos. Então, o meu problema era a pressão, por isso que eu falei, eu tinha todo o conteúdo decorado, estava tudo ótimo e na hora deu branco. Então, vamos trabalhar sobre pressão. Vamos planejar situações de enfrentamento, desafios que te coloquem novamente nessa situação, para que assim você aprenda. Porque você não vai aprender a agir sob pressão, por exemplo, no espelho, como as pessoas recomendam. Vai lá treinar no espelho, conversa com o espelho, conversa com a selfie do celular. Tá todo mundo gravando stories. Agora, quantos que estão gravando, estão numa palestra em cima de um palco, gravando um curso? Isso é muito mais pressão do que os stories, que está ali no bolso, que você já tem intimidade. Então, a minha proposta para você nesse modelo, identifiquei essa situação, agora eu vou planejar uma situação que eu vou me colocar de forma proposital em um cenário de pressão. Então, eu vou me inscrever num evento, vou tirar dúvidas pessoalmente, vou subir no palco, vou me colocar em situações de pressão para eu aprender a agir diante a esse movimento que para mim até então parece ser um obstáculo. Estou escutando. Fica quieta aí, Siri. Tá vendo? Se você não tá prestando atenção nesse vídeo, a Siri tá. E eu vou continuar aqui agora, porque já que você tá escutando, minha filha, eu vou explicar agora o terceiro passo, que é o passo da execução. Então, o executar planejei. Tenho aqui essas possibilidades. A gente pode sempre planejar mais de uma ação. Então, reassistir lá a palestra, eu até falei bem, mas tinha muitos vícios de linguagem, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho. Carioca e tal, já conhece. A gente solta um monte de coisa que depois que a gente vê o vídeo, a gente fala, putz, como esse putz. Não precisava. Mas a gente só percebe isso quando a gente reassiste o nosso material, a gente identifica o que estava de ruim naquele material, a gente planeja as melhorias e as ações que vão fazer com que a gente melhore o nosso nível e a gente entrar em ação. E quando a gente entra em ação, a gente já tem tudo tão mapeado que o movimento de entrar em ação é quase que obrigatório. Você já orquestrou todo o cenário.
Então, o identificar, planejar e executar ele é muito interessante para essa funcionalidade. E ele se aplica em várias outras situações, a gente vai falar sobre ele mais vezes. E a tríade da vida, que é uma forma de você olhar para a sua vida de forma simples o suficiente para você identificar tudo o que acontece, o que está de bom e o que está de ruim na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua família, na sua saúde e na sua prosperidade. Então, uma forma de você juntar essas duas metodologias e criar o seu processo de reset é uma divisão das áreas. Então você tem a saúde, corpo e mente. Você tem a prosperidade, finanças e trabalho. E você tem os relacionamentos amoroso e social. Com isso, você identifica o que não está de bom em cada uma dessas áreas, ou identifica o que vem acontecendo na sua vida que não está legal. Eu estou convivendo com um chefe que é tóxico, que o cara é, zero líder, o cara me cobra e eu não vejo ele no dia a dia operando, fazendo a parada acontecer. Isso está me sugando porque eu não tenho mérito, eu faço as coisas e eu não tenho resultado, e eu não avanço, eu não cresço. Isso está te pesando, isso não está sendo positivo para a sua rotina, para a sua vida. E você identificou isso dentro da área da prosperidade no trabalho. Show? Agora vamos pegar um outro exemplo. Eu não estou dormindo bem, durmo tarde, 11 horas da noite, eu estou rodando o celular, quando eu vejo já são 1 da manhã, e eu tô naquela ladainha de sempre, e aí eu acabo dormindo meio com o celular e acordo muito cedo, e aí fico cansado, não produzo. Identificou? Perfeito. Acabamos de identificar um problema dentro da área da saúde, corpo, que afeta a tua vida em vários aspectos. E eu não vou entrar ainda no planejamento. E com isso você vai trilhando. Então, a minha alimentação não tá boa, tô comendo muito doce, tomando muito café, e eu sei que isso tá me pesando. Identificou. Eu queria estar juntando dinheiro, tô vendo o pessoal falando sobre investimentos e etc, criptomoeda, Bitcoin, fundo de investimento, ações, enfim, tesouro direto, todos esses possíveis caminhos de investimento, e aí você fala assim, caraca, mas não tá sobrando nem R$1. Pronto, já identificou. Olha como é simples. Eu acabo teorizando muito, mas é muito simples. Então, você já observou, identificou que a sua vida financeira, dentro da prosperidade, não está adequada nesse molde. Eu tô há muito tempo sozinho, queria ficar mais com as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, eu tenho muito tempo que eu não vejo meus amigos. Identificou. E aí, quando a gente olha para essas dores, esses problemas e essas situações, eles só são relevantes e fortes o suficiente para você lembrar exatamente nesse processo, porque eles são repetidos, eles são um processo de repetição. E repetição tem uma palavra que a gente usa muito aqui, que fala de uma forma muito objetiva e pouco difundida, que é o que a gente chama de rotina. Então, esses problemas são rotinas na sua vida. E quando você identifica esses problemas e você percebe que eles acontecem de forma recorrente na sua rotina, a solução deles é você criar uma solução produtiva que entre na sua rotina. Então não adianta você estar afastado dos seus amigos, que foi uma coisa que você identificou na tua área social, e você visitar o teu amigo uma vez. Vamos passar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 2 meses, e você fala assim, tô longe dos meus amigos. Aí você fala, preciso resetar. Porque quando a gente fala resetar, é resetar a rotina. É resetar essa repetição frequente de coisas que acontecem que não fazem sentido para a sua vida. E são essas coisas que te levam para o lugar que você não quer. Fazem você desviar do futuro que você deseja viver. E a nossa preocupação e a nossa responsabilidade com tudo que a Life's Plan produz, com todos os materiais, conteúdos, o fato de eu estar aqui agora é pura e simplesmente pelo fato de que eu, Gabriel, me preocupo absurdamente com o rumo
e o destino em que você vai chegar na sua vida. Porque não tem nada que mais me incomode, não tem nada que me deixa mais triste do que ver vidas sendo desperdiçadas. Vidas que poderiam estar vivendo na sua máxima performance, tendo tudo que gostariam de ter, mas por escolhas erradas, por decisões acumuladas, porque decisão errada todo mundo toma. O problema é o processo de repetição. E quando a gente fala vida inteligente, não dá pra falar que existe a vida burra, e a vida burra existe. Eu nunca tinha falado sobre isso. A vida burra, quem é a pessoa burra? Não é quem erra. A pessoa burra é quem insiste no erro. Então, identificou esses problemas. Se você continuar repetindo esse mesmo padrão, que você, não fui eu que apontei que está errado. Você, no seu processo de reflexão, no seu processo de reset, você observou que tinham X coisas que não estavam legais. Então só depende de você criar e seguir nesse processo de redesenhar a sua rotina, de reconstruir essa sua jornada que acontece de forma repetitiva, 7 dias, que é a nossa semana. Então, se você é um aluno Life Plan, se você tem o seu ano em semanas, a metodologia simplifica esse processo quase que de forma inconsciente para você, um micro processo de reset todas as semanas, em que você identifica o que não está bom, você coloca as coisas que você quer melhorar, você define a estratégia que vai te fazer uma pessoa melhor, que vai te fazer a sua melhor versão, e você entra em ação. Você não entra em ação com 1000 papéis, 1000 livros, 1000 teorias, 1000 cursos. Você entra em ação da forma mais básica, mas da forma mais funcional que existe. Com um cartãozinho e as suas prioridades, os seus compromissos. Você olha para eles e quando você falha, você sabe que você falhou. E não tem nada melhor do que a gente ter essa clareza interna, né? Esse tete a tete com a gente mesmo, de falar, putz, vacilei. Caramba, era pra eu ter feito isso. Caraca, deixei de fazer essa parada hoje, ficou pra amanhã e putz, hoje é amanhã e hoje não tá dando pra fazer aquela parada. E aí eu não fiz, eu fui cobrado e aí volta no processo todo de caos, de acúmulo e aí a vida não anda. Então, se você quer que a sua vida ande, se você quer que a sua vida caminhe, esse é o processo que eu recomendo que você faça e você põe em prática de fato, não fique só na teoria. Então, se você ainda não tem o cartão ou se surgiram muitas coisas na sua cabeça, chega esse final de ano, é acumulado, é pesado, é muito tempo sem férias e enfim, muitas coisas acontecendo, pega uma folha maior, escreve as áreas da vida. São 3 grandes áreas, divididas em 2 subcategorias, né? Corpo, mente, saúde, prosperidade, finanças e trabalho e relacionamento, amor e social. Cria uma linha de identificar, de planejar o que você vai fazer de diferente e de executar. Então, para fechar esse assunto de hoje, eu vou dar só mais um exemplo de como que isso se manifesta na prática. Você identificou que você está dormindo mal. O seu planejamento é: o que está te fazendo dormir mal? É o horário? É a luz? É o barulho do lugar que você dorme? É o quê? O que está te fazendo dormir mal? Porque identificar o ato, a situação pronta, pô, não dormi bem. Tá, mas o que te fez não dormir bem? Tomou café depois das 3? Ficou o dia inteiro no computador? Não fez atividade física? O que fez você não dormir bem? Foi dormir muito tarde, chegou muito cansado, bebeu, estava de ressaca? O que te fez não dormir bem? E é essa coisa que você tem que olhar. Não só o dormir mal, e sim o que te faz dormir mal. Porque com isso, você já tem a luz e a sombra, você já tem o problema e a solução. Então, o problema é, pô, tô dormindo mal porque eu tô chegando muito tarde e tô rodando o celular deitado. Qual que é a solução? Dormir cedo, parar de mexer no celular e simplesmente dormir bem. E aí no dia seguinte você vai falar, pô, melhorei a minha noite de sono. E aí você não pode voltar nesse processo de repetição. Você vai falar assim, como eu já estou repetindo várias vezes,
você não faça isso, avance, avance e avance. Então, conta comigo, o que precisar, sempre disponível no nosso Instagram pra gente conversar, bater papo e principalmente desenvolver a sua vida para melhor. Você viva de maneira mais inteligente.